Pô, galera, eu adoro esse começo. Sempre que a gente muda de matéria eu fico empolgado, porque tem tantas coisas interessantes para te falar de calorimetria. E pra galera que tava chateada com a matemática da dilatação térmica, é um momento interessante, é um momento bom, porque a matemática vai ficar um pouco mais simples. Afinal, as dilatações térmicas, elas são muito diminutas, né? Sempre 10 na menos 5 o coeficiente lá, e isso pode confundir o aluno. Trabalhar com os números com vírgula, não que não possam aparecer, mas na calorimetria é um pouco mais light a matemática. Mas olha só como é que começa essa brincadeira, cara. Eu adoro começar essa aula assim, provocativamente. Caloria não é uma palavra do teu dia a dia? Sim. Tu usa, inclusive, para tomar algumas decisões, acredito eu, né? Se bem que na tua idade a maioria de vocês ainda não está preocupado com isso, mas já deveria. Né? Como eu já te falei, a obesidade é uma epidemia mundial, certo? Muitos de vocês, muitos de nós aqui vão morrer em função de se alimentar excessivamente, sem a menor necessidade, certo? Claro que comer é maravilhoso, mas se tu não maneirar, vai morrer antes. Tu sabe disso já, né? Já te contei que a única maneira cientificamente comprovada de aumentar a vida de um ser vivo é restringindo a alimentação. É a única maneira cientificamente comprovada de aumentar o tempo de vida de um ser vivo. É restringir a alimentação. Por isso os japoneses vivem até alguns certos anos de idade. Depende de qual japonês, né? Por isso os lutadores do sumô vivem só até os 42 anos em média. Porque eles comem, né, o equivalente a 20 adultos. Apesar de eles malharem diariamente, muito mais que qualquer rato de academia, o lutador de sumô malha, cara, malha pesado, puxa ferro, faz abdominal e se exercita praticamente 10 horas do dia. Só que ele é daquele tamanho porque ele sobrecarregou o organismo dele com uma quantidade bizarra de calorias, algo em torno de 40 mil quilocalorias, né? 40 milhões de calorias por dia. É uma alimentação que tu não dá pra acreditar quando tu pega o volume do que o lutador de sumô come, certo? Isso sobrecarrega fígado, sobrecarrega rim, sobrecarrega estômago e aos 42, ele morre. Certo? É incrível isso, né, cara? É incrível. Não tô te falando pra passar fome, já falamos sobre isso. Tens que comer, né, suprir as necessidades nutricionais do teu corpo e, se puder, parar por aí. Certo? Que é, obviamente, comer muito menos do que todos nós comemos, né? Mesmo eu sendo um cara magro, eu tenho plena consciência de que eu como muito mais do que eu precisaria comer para ser saudável. Galerinha, olha só. Caloria. Vou te mostrar que tu não conhecia muito essa ideia ainda. Definição de caloria. O cara que inventou o que é uma caloria. O quê? Teve um ser humano que inventou o que é uma caloria? Claro, está na Bíblia. O ser humano, um cara chegou e falou, olha, uma caloria é a energia necessária para aquecer 1 grama de água de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Pode perguntar. Pergunta. 15,5 para 16,5 mesmo? Ah! Foi tão rápido. Foi tão rápido. Cara, tem dia que eu tenho que gesticular e falar. E a galera não pergunta. Né? Assim, ó, a pergunta óbvia nessa hora, que tem gente que olha para essa frase e acha que não tem que perguntar. Mas tem uma pergunta óbvia que o amigo fez, né? Como todas as salas deveriam fazer. Eu te agradeço, cara, porque tem lugar que eu tenho que fazer mímica, dar pulo, plantar bananeira e a pergunta não é feita. Mas aqui o cara foi óbvio. Pô, professor, peraí. E de 15,5 para 16,5 também é 1 caloria? Esquentar 1 grama de água? Agora aí é que vem a história. Não. Isso fica entre nós. É, galera. É sim. Então, para de 15,5 para 16,5 é 1 caloria também. E de 90 para 91, professor? Sim, 1 caloria. E de 1 para 2, se eu quiser esquentar 1 grama de água de 1 para 2, adivinha quanto é? 1 caloria. Tá beleza? Fica tranquilo, beleza? Pode confiar em mim. Galera, o negócio é o seguinte, é porque aqui no ensino médio eu não posso te contar a verdade, eu tenho que ser levemente mentiroso. Eles acham que o teu cérebro não pode suportar a verdade, certo? Mas pode sim, pode. Na faculdade eles vão te falar que 1 caloria é a energia necessária para pegar 1 grama de água e aquecer de 14,5 para 15,5. Só que se for outra faixa de temperatura, de 90 para 91, não é exatamente 1 caloria. Aí é 1,000 alguma coisa. Quando for esquentar de 2 para 3 graus, 1 graminha de água, não é 1 caloria, é 0,9998 calorias. Tá entendendo? A variação é muito pequena. Aqui no ensino médio a gente finge que sempre que a água for variar 1 grau de temperatura, 1 grama de água, né, 1 graminha de água,
1 grau de temperatura, eu preciso de quanto de energia? 1 caloria. Então aqui no ensino médio, a gente define uma caloria como a energia necessária para variar 1 grau Celsius, 1 grama de água. Beleza, galerinha? Fala, meu querido. Por que a escala ela já começa de 14,5 graus Celsius? Por que não é de 0 para 1? Ótimo, é que na verdade é culpa dos filhos da mãe que estavam estudando essa ideia. Quando os estudiosos se reuniram para definir o que era uma caloria, para eles era mais fácil pegar uma temperatura mais próxima da temperatura ambiente do que pegar de 1 para 2. Então eles pegaram como referência uma temperatura qualquer e deu 14,5, tu vê que azar nosso. Certo? Boa pergunta, né? Por que esse babaca não fez de 1 para 2, professor? Né? Pois é, porque no momento do surgimento da ideia, eles usaram o que era mais prático. Certo? E tu vê, isso tem consequências até hoje. Tá? Mas fica tranquilo, galera, porque aqui no ensino médio não importa que é de 14,5 para 15,5. Eu falo isso para te estimular a raciocinar, para tu não me ficar xingando na faculdade, né? Pô, aquele Otávio Narigudo mentiu para mim. Não, falei a verdade, falei a verdade. E aí o seguinte, ó, só com essa informação eu posso te contar uma ideia. O famoso calor específico da água. O calor específico da água, galera, é 1 caloria por grau Celsius. O que significa isso? Que para cada grama de água variar 1 grau Celsius é necessária 1 caloria. 1 caloria. Mas o que é calor específico? Não. Eu só te comentei, fiz um comentário avulso antes de começar a aula. Agora vamos começar a aula do começo, como tem que ser. Te contei essa coisa curiosa sobre caloria. Aliás, quantas calorias tu tem que consumir mais ou menos por dia? Isso é uma coisa importante. Tu que é jovem, tu tem que ser 2.500 quilocalorias, tá? 2.500.000 calorias. Caramba, a energia que o teu corpo consome durante um dia todo daria para esquentar bastante água, né? Concorda comigo? 1 caloria por grau Celsius. Se eu quero esquentar 1 grau só, então eu poderia esquentar 2.500 quilos de água, 1 grau, com a energia que teu corpo consome durante um dia, certo? Eu poderia esquentar 2.500 quilos de água, certo? 2,5 toneladas de água, 1 grau. Ou eu poderia esquentar 100 graus, 1, 2, 3, 25 quilos de água. Então a energia que teu corpo consome durante um dia daria para pegar 25 quilos de água a 0 grau e esquentar e ferver essa água. Ô, professor. Pura, já é, né, razoável a quantidade de energia que teu corpo gasta, certo? Agora comparado com um carro, é ridícula a quantidade, né? Poucos minutos de funcionamento de um carro consome muito mais energia do que o teu corpo, para tu ver como os carros aproveitam mal a energia ainda, né? Tipo, o gasto de energia não geraria calor. Sim, Então porque o meu calor, você deveria ser maior que 35 graus, 37. Não, aí isso está relacionado com o metabolismo do teu corpo e com a maneira como o teu corpo perde calor, certo? Pela pele, né? Então, na verdade, essa energia toda ela é usada ao longo de 24 horas. Então, teu corpo estando a 36,5, parte desse calor, aliás, vai pela pele, né? Boa parte dessa energia funciona internamente, faz os órgãos funcionar. Aliás, em relação a essa tua pergunta, eu fiquei impressionado, né? Quando tu vai estudar os mamíferos, né, cara? É uma coisa assustadora, né? Só um tapado não acredita na evolução, né, cara? Esses dias eu tava vendo lá um golfinho, lá em Las Vegas, né? Um famoso hotel lá de Las Vegas, tem golfinhos lá, que vivem lá, imagina, né? O recepcionista do hotel é o golfinho, que fica na piscina de 4,5 milhões de litros, uma coisa bizarra. No meio do deserto, absurdo, né? E o golfinho, aí, o cara que trata do golfinho lá mostra as características do golfinho, compara com a gente, a temperatura corporal do golfinho, adivinha? 36,5. Ai, não acredito em Darwin. Oh. Então tá bom. O golfinho é uma coincidência, o golfinho ter a temperatura do corpo humano. Uma coincidência, tu vê, né? Como Deus é curioso. Certo? Mas, galera, Darwin é foda. Galerinha, até agora não te falei nada demais. Só te contei o que é 1 caloria. Comentei quanto que tu consome de energia, comparei com a energia para esquentar água, né? Nada demais. Mas a história começa da seguinte maneira. Se nós queremos entender o comportamento térmico da matéria, nós temos que ir para o laboratório. Vamos ao laboratório. E eu vou estudar esse corpo aqui, ó. Não toquem em nada, por favor.
Eu vou medir a quantidade de calor que eu jogo para esse corpo e vou depois medir a variação de temperatura que ele sofreu. Tu concorda que quanto mais calor eu jogo para ele, mais vai variar a sua temperatura? A máquina que eu vou usar para fazer isso é o famoso calorímetro. Olha o nome do cara, calorímetro, nome justo, né? Vou medir a quantidade de calor, vou medir a variação de temperatura. Primeira experiência, joguei 100 calorias por corpo. Deixa eu ver, variou 20 graus Celsius. Quando eu joguei 100 calorias, a temperatura variou 20 graus Celsius. Aí eu resfriei o corpo de novo. Deixei na mesma temperatura inicial. E aí, 200 calorias, quanto que variou? 400. Eu andou estudando essa madrugada. Estudasse, lesse o capítulo. Tu leu o capítulo antes de eu... Não, é porque é uma coisa tão óbvia, né, cara? A física é assim, ela é óbvia. Se dobrou a quantidade de calor, a variação de temperatura? Agora eu vou te pegar. 300 calorias. 60 graus Celsius. 3 vezes mais energia, 3 vezes mais variação de temperatura. Para uma pessoa normal que nem nós, olha para isso e... idiotice, professor, babaca isso. Não, mas por um grande gênio da ciência é a oportunidade de criar uma nova grandeza. Tá lá! Descobri! Vou inventar uma nova grandeza. Capacidade térmica. Capacidade... Isso, e bota um nome bonito. Adivinha a letra da capacidade térmica? Muito bem. Pra tu ver, cara, a física era pra ser toda idiota. Era pra ser uma coisa assim, que legal, que simples. A letrinha ajuda a lembrar, pá. Só que se a gente não treina, parece que fica difícil. A capacidade térmica daquele corpo pode ser calculada relacionando a quantidade de calor com a variação de temperatura. Já que eu defini capacidade térmica como esta conta, me ajudem a calcular a capacidade térmica deste corpo, por favor. 100 sobre 20. Por que a gente não usou 200 sobre 40? Da mesma coisa. É isso que é importante ficar claro para ti. Divide por 10 em cima e embaixo. 10 dividido por 2. 5 calorias por grau Celsius. Qual é o significado físico daquele corpo ter uma capacidade térmica de 5 calorias por grau Celsius? Para poder esquentar 1 grau, eu preciso 2 graus. Quero resfriar 3 graus. Menos 15, retira 15 calorias. Muito complicado? E tu viu que coisa simples, gente. Se um cara vai para o laboratório munido das ferramentas certas, ele faz um estudo bobo no corpo e aprende o comportamento térmico daquele corpo. Por isso que na indústria, se tu vai esquentar água, o cara tem que botar na ponta do lápis. Quanto vai custar aquele aquecimento de água? Ele bota na equaçãozinha e calcula. Né? Não pode ser chutando ou achando que vai dar o dinheiro para produzir o produto, tem que ser na ponta do lápis. Pergunta, amigo. Tipo, pra botar caloria num corpo é a mesma coisa que botar calor nele? Aí é que tá, isso é uma coisa delicada, né? Lembra que calor é energia térmica em movimento, certo? Quando eu falo que eu jogo caloria no corpo, eu estou esquentando, botando uma chama, por exemplo, perto dele, certo? De qualquer maneira, como eu tenho que aquecê-lo de uma maneira controlada, eu preciso de um equipamento. Esse equipamento, cara, eu vou te falar o que é. É uma caixinha de isopor com água dentro, geralmente. Aí, como tu consegue calcular, depois que tu botou o corpo lá dentro, tu sabe a temperatura final daquele sistema. Aí tu faz a continha no calorímetro e descobre quanto de energia o corpo recebeu. Eu vou te mostrar como é que faz esse cálculo futuramente. Então logo logo nas questões mais elaboradas vai ter calorímetro, né? Vai ter questão envolvendo o calorímetro, que é a máquina de medir calor. Certo? É isso mesmo, cara. Então jogar calor pro corpo ali é aquecê-lo. Certo? Seja com uma chama, seja em banho-maria, né? Uma técnica milenar já, né? Sabia, né? Banho-maria é uma técnica de milênios e milênios, usado desde os alquimistas mais básicos, né? Aquela técnica que a mãe usa para cozinhar algumas coisas em casa, banho-maria. Show de bola! Galerinha, então olha só, a ideia de capacidade térmica é difícil? Matematicamente, está dividindo, passa? Está multiplicando, passa? E o que é delta T? Isso, como é que se calcula uma variação? Não, por enquanto é isso. Tá bem light, ficou mais light que as fórmulas anteriores que tinham mais elementos, né? Que tinha números mais feios. Só tem um detalhe. Será que só com a ideia de capacidade térmica eu resolvo qualquer problema de calorimetria? Não, né, cara? Por exemplo, como é que eu calculo a capacidade térmica deste prédio?
Professor, para que tu vai precisar negar o que precisa térmica desse prédio? Ué, para calcular quanto é que vai gastar de condicionador de ar no verão, né? Ou tu acha que é só o ar que fica frio? O prédio também fica frio, né? Concordas comigo? Então, para esse caso, no nosso caso aqui não é tão grave, porque não é o prédio todo com um condicionador de ar central. Mas num prédio que tem condicionador de ar central, tem que saber a capacidade térmica do prédio para calcular a estimativa de consumo de condicionador de ar. Certo? Concordas comigo? Então tu vê, como é que eu vou calcular a capacidade térmica de um prédio desse? Eu esquento o prédio e meço a variação de temperatura? Ô Zeca, esquenta aí que eu estou esquentando aqui! Concordas que não faz sentido? Então tu vê, embora seja uma ideia genial para corpos gigantescos, ela é lixo. Para corpos muito grandes é lixo. Outra, uma bactéria. Como é que eu vou calcular o aquecimento para uma bactéria? Eu esquento a bactéria e depois meço a variação de temperatura da bactéria? Fica meio complicado, né, cara? Concordas comigo? Precisamos de uma ideia mais poderosa para resolver problemas mais abrangentes. Aliás, tu lembra daquele caso de um iceberg do tamanho do estado de São Paulo ter se desprendido? Não escutasse essa notícia? Ah, de repente que tu era muito novinho, faz muito tempo já. Mas, cara, há uns 5 anos atrás, ou não, é mais, deve ser uns 10 anos atrás, um iceberg do tamanho do estado de São Paulo se desprendeu e saiu flutuando pelos oceanos do mundo. Não é o estádio do São Paulo, é o estado. Santa Catarina, Paraná, São Paulo, um estado de gelo, flutuante. E aí, galera, como é que faz? Como é que faz para calcular a capacidade térmica dessa coisa de gelo? Não dá para esquentar, né? E tu concorda que é importante calcular essa capacidade térmica? Para saber quando é que ele vai derreter? Para ver que navios vão ser influenciados pela presença dele. Né? Aí as guardas costeiras dessas regiões avisam, ó, pedaços de iceberg na região entre tal e tal. E daqui a meses esse iceberg vai estar lá longe, temos que calcular onde é que ele vai estar até o momento que ele se desfazer. E para calcular quanto tempo ele vai se desfazer, eu preciso da capacidade térmica. Então só essa ideia está fraca. Precisamos de uma ideia mais robusta. Vamos ao laboratório. É minha aula? Ah! Foi, né? Galerinha, na próxima aula nós vamos corrigir exercícios de revisão para a prova, certo? Mas são 2 aulas, vai sobrar tempo. Na próxima aula eu vou comentar como é que o homem desenvolveu a ideia de calor específico. Muito obrigado pela atenção de vocês, galera. Claro.